Eu agradeço mais uma vez o convite que me foi feito pelo Grupo Educacional e Assistencial Espírita Fraternidade para estar aqui hoje contribuindo para a disseminação da doutrina espírita. Hoje nós avaliaremos um texto importantíssimo que consta do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 11, cujo título é Glorifiquemos. Mas, antes do texto, vamos à nossa prece inicial. Nós pedimos aos nossos mentores do plano superior um momento de profunda concentração, no qual, apartados das nossas lides diárias, nós possamos sorver os conhecimentos que nos são direcionados. E aqui, irmanados, que nós possamos pavimentar o nosso caminho de evolução espiritual com esses ensinamentos e, igualmente, possamos auxiliar a evolução espiritual dos nossos irmãos encarnados e desencarnados que conosco convivem. Bem-vindos, então, ao nosso encontro, que se pauta pela análise do capítulo 11, intitulado Glorifiquemos, do livro Fonte Viva. Nesse capítulo, nós somos convidados a refletir a respeito do sofrimento. E nos sugere uma pergunta curta, mas muito difícil de ser respondida. Por que nós sofremos? Para os espíritas, há um arsenal enorme de ensinamentos que permitem obter inúmeras respostas a essa pergunta. A lei de causa e efeito, as múltiplas encarnações, as leis morais, as diferentes ordens dos espíritos e de sua progressão, lei de ação e reação, entre tantos outros ensinamentos. Esses ensinamentos podem explicar, e eles explicam. Porém, apesar das explicações, nós continuamos sofrendo, razão pela qual temos que constantemente visitar esse assunto. Agora, o texto sugere, como veremos um pouco mais à frente, que devemos glorificar o sofrimento. O que significa glorificar? Significa abençoar, bendizer, canonizar, enaltecer, louvar, exaltar, homenagear. Sofrer e agradecer o sofrimento? Vamos juntos tentar entender. Mas antes do texto, que é o objeto desse estudo de hoje, nós precisamos pré-analisar uma questão. Pré-analisar essa questão. E, para tanto, eu trouxe um texto para nos ajudar. Trata-se de um texto intitulado Reprogramação, de Francisco do Espírito Santo Neto, que foi ditado pelo Espírito Hamed, que se encontra na obra, no livro chamado O Modo de Entender, uma nova forma de viver. Esse texto diz o seguinte, intitulado mais uma vez, Reprogramação. Nasceste no lar que precisavas, vestiste o corpo físico que merecias, moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar, de acordo com o teu adiantamento. Possuis os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais, nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes e amigos são as almas que atraíste com tuas próprias afinidades. Portanto, teu destino está constantemente sob o teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e de repulsão na tua jornada vivencial. Não reclames, nem te faças de vítima.
Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma tua meta. Busca o bem e viverás melhor. Belíssimo esse texto, não é mesmo? Quando nós estamos mergulhados numa lata de tinta vermelha, nós nem sempre pensamos na aquarela toda, né? Nós esquecemos do azul, esquecemos do amarelo, esquecemos da cor verde, esquecemos do branco, esquecemos das demais cores, porque nós estamos fundamentalmente concentrados ali, imersos na lata da tinta vermelha. Frequentemente, nós medimos as consequências do sofrimento e raramente enquadramos o sofrimento na categoria das necessidades. Pô, é necessário sofrer? Pois é. Nessas horas difíceis, nós abandonamos a necessária serenidade para olhar para a situação e extrair dela os ensinamentos para compreensão e superação. Já é difícil compreender, imagina darmos graças, imagina agradecer. É nesse ponto que entra a base de conhecimento espírita para nos ajudar. Nós precisamos do embasamento necessário, embasamento adequado, para o correto entendimento. Sofrimento não é causa, é efeito. Mas desta vida ou de vidas anteriores? A dimensão espiritual oferece uma compreensão do que estamos passando para o desenvolvimento de um novo olhar, uma nova perspectiva a respeito do sofrimento. Passamos pelo que passamos para transformar o nosso espírito. A raiz do problema está no que movimenta o comportamento, não só no comportamento em si. Vejamos então, com base nessa base teórica, a questão do orgulho. Nós escrevemos um texto e 10 pessoas nos cumprimentam. Uma não nos cumprimenta. E nós sentimos nosso orgulho ferido e nós sofremos. Nós somos convidados para 300 festas. Não fomos convidados para 2 festas. Não fomos convidados, não fomos aplaudidos, não fomos elogiados como queríamos, não fomos citados, nós tivemos poucos likes. Talvez devêssemos repensar os nossos parâmetros de expectativa. Nesse ponto, eu sempre me lembro de uma foto que recebi há muito tempo mostrando 3 garotinhos em um pódio de alguma competição esportiva. O primeiro e o segundo colocados estavam de cara fechada, sem qualquer brilho. O garotinho que estava na terceira colocação estava radiante, com um tremendo brilho nos olhos, exibindo a sua medalha, sorrindo feliz da vida, gritando, cantando. Pô, quer dizer que eu devo comemorar as derrotas? Não, eu só estou dizendo que o que parece derrota pode ser algo diferente. Está na dependência de onde colocamos a barra das nossas expectativas para nós mesmos e para como esperamos que os outros se comportem em relação a nós. Depende de onde nos concentramos. Nos 10 que nos cumprimentaram ou naquele que não o fez. Como o sofrimento pode ser uma oportunidade de aprendizado e crescimento quando o encaramos pelo viés do entendimento de sua origem, sua gênese? A gente tem o corpo que a gente precisa. Vejamos agora o egoísmo, uma nova frente. O egoísmo gera muito sofrimento. O egoísta, né, ele sofre pois não tem como compartilhar. A falta de alguém para compartilhar está nos fazendo sofrer. Nós queremos verdadeiramente compartilhar? E queremos compartilhar o quê? E como? Onde? Quando? A solidão também nos faz sofrer. Nós estamos doando? Estamos nos doando? Estamos doando o nosso tempo? A falta de likes nos causa sofrimento. Estamos interagindo com outras pessoas? Qual é a qualidade dessa interação? A violência também é uma outra questão. A violência nos faz sofrer. O quanto está presente na nossa vida? O que nós lemos?
O que nós assistimos? O que nós discutimos? O quanto está presente na nossa vida? Como gerenciamos a nossa própria violência? Remorso, por outro lado, acho que é um tema que cabe aqui também, o remorso causa sofrimento. Tem a ver com as nossas escolhas, na análise melhor das nossas opções, das alternativas, dos cenários, com profundidade, com paciência, enfim, as nossas decisões. Lamentavelmente, nós estamos imersos em uma atmosfera de imediatismos, de avaliações rasas, simplórias e, por vezes, inconsequentes. Paradoxalmente, nós vivemos em um mundo que já está migrando dos estados volátil, incerto, complexo e ambíguo para um mundo onde prevalecem a fragilidade dos estágios, a ansiedade, a não linearidade e a incompreensão. Quando deveríamos adotar posturas mais sólidas e complexas para os nossos processos decisórios, é quando mais levianamente nós passamos a decidir. E sofremos com as decisões equivocadas. E sofremos com as decisões muito simples. O Henry Mencken nos ensinou que há sempre uma bem conhecida solução para cada problema humano. Bem arrumada, plausível e errada. Em outras palavras, há sempre uma solução simples para qualquer problema complexo. E invariavelmente essa solução está errada. O sofrimento traz consigo um aprendizado. Estamos sendo lapidados com cinzel, por brutos que ainda somos. O cinzel é aquele instrumento de corte manual que possui numa extremidade uma lâmina de metal, uma lâmina bem afiada. E do outro lado, um cabo em cuja parte superior o artesão martela para esculpir uma peça bruta. Olha que estátua maravilhosa de madeira ou de pedra. Nós elogiamos a estátua pronta, mas nem conhecemos a madeira bruta ou a pedra que lhe deu origem. E esquecemos as pancadas que levou para que chegasse àquele estado de perfeição e de maravilha. Muitas vezes nós estamos tão envolvidos com a dor interna, com a nossa vitimização e nos esquecemos que o plantio da dor foi feito por nós mesmos. E reforçamos que estamos sendo injustiçados e nos colocamos em uma posição de desamparo, encobrindo os caminhos da fé e da busca de soluções. Desconsideramos a necessidade da mudança e destruição de estruturas, como indica o texto que lemos ainda há pouco. Mas espera aí, destruição? Aqui eu tenho que, mais uma vez, recorrer à base teórica do Livro dos Espíritos. Na questão 728, consta se é lei da natureza a destruição. E a resposta foi: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. E continua: o instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais? A resposta: as criaturas são instrumentos de que Deus se serve para chegar aos fins que objetivam. Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem. Destruição essa que obedece um duplo fim: manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e utilização dos despojos do invólucro exterior, que sofre a destruição. Esse invólucro é simples acessório e não a parte essencial do ser pensante. A parte essencial é o princípio inteligente, que não se pode destruir e se elabora nas metamorfoses diversas por que passa. Recorramos também à pergunta 733, a 733. Entre os homens da Terra, existirá sempre a necessidade da destruição? E a resposta: essa necessidade se enfraquece no homem, à medida que o espírito sobrepuja a matéria. Assim é que,
Como podeis observar, o horror à destruição cresce com o desenvolvimento intelectual e moral. Baseado, então, na pré-análise que realizamos até aqui, vamos ler o que Emmanuel nos traz no capítulo 11 do livro Fonte Viva, que é o tema desse nosso encontro. Glorifiquemos. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada a glória para todo o sempre. Paulo, Filipenses 4:20. O texto diz: quando o vaso se retirou da cerâmica, dizia sem palavras: bendito seja o fogo que me proporcionou a solidez. Quando o arado se ausentou da forja, afirmava em silêncio: bendito seja o malho que me deu forma. Quando a madeira aprimorada passou a brilhar no palácio, exclamava sem voz: bendita seja a lâmina que me cortou cruelmente, preparando-me a beleza. Quando a seda luziu, formosa no templo, asseverava no íntimo: bendita seja a feia lagarta que me deu vida. Quando a flor se entreabriu, veludosa e sublime, agradeceu apressada: bendita a terra escura que me encheu de perfume. Quando o enfermo recuperou a saúde, gritou feliz: bendita seja a dor que me trouxe a lição do equilíbrio. Tudo é belo, tudo é grande, tudo é santo na casa de Deus. Agradeçamos a tempestade que renova, a luta que aperfeiçoa, o sofrimento que ilumina. A alvorada é maravilha do céu que vem após a noite na terra. Que em todas as nossas dificuldades e sombras seja nosso Pai glorificado para sempre. Esse foi o texto. Belíssimo. Ou seja, o sofrimento existe. O que fazer com ele é nosso problema. O que me lembra a frase, né? Não importa o que a vida fez de você, importa o que você fez com o que a vida fez de você. Essa frase é de Sartre. Vamos recorrer à questão 649, que diz em que consiste a adoração. Adoração consiste na elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima o homem sua alma. Nós somos criaturas de Deus, fadadas à perfeição, pois tudo que Deus fez, tudo que Deus faz é perfeito. Mas cada um tem seu tempo próprio para reluzir. Em se tratando de inteligências, temos a opção de nos tornarmos perfeitos no tempo próprio. Cada um, então, passa pelos cadinhos particulares, conforme a adequação à lei que está gravada em nossa consciência, lembrada pelo conhecimento ou pela dor. De alguma forma, somos ou fomos lembrados da lei, seja diretamente pelos profetas, pelo Cristo, ou por termos que vivê-la pelos processos reencarnatórios, em que cada um vive a lei de causa e efeito. Deus nos deu um modelo de perfeição. Se não, vejamos na questão 625 do Livro dos Espíritos, que a pergunta foi: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta singela foi Jesus. Mas para chegarmos a esse topo da evolução, passamos por vários estágios evolutivos. E o da pureza espiritual é aquele em que não há mais necessidade de reencarnarmos, como está gravado também em O Livro dos Espíritos, numa explicação de Allan Kardec, a questão 226. No tocante às qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens ou graus, pelos quais vão passando sucessivamente à medida que se purificam. Com relação ao estado em que se acham, pode ser encarnados, isto é, ligados a um corpo físico, errantes, sem corpo material e aguardando uma nova encarnação para se melhorar,
espíritos puros, isto é, aqueles espíritos perfeitos, não precisando mais de encarnação. Somos, portanto, frutos de nós mesmos, e a cada reencarnação nos despojamos do peso de nossa inadequação à lei de Deus. Cabe a nós sermos dóceis ao cadinho da lei e darmos graças ao nosso Pai pelo que nos espera em termos de felicidade espiritual. Isso faz parte da lei de adoração. Portanto, eu quero encerrar aqui esse nosso encontro afirmando que a dor não é eterna, mas nós somos eternos. E estamos colhendo e semeando para o amanhã, mas nunca sozinhos. Que nós fiquemos em paz.